Cumprimento os participantes do 4º Fórum Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Sou professora Luciana Neymer, atuo no Departamento de Arquitetura e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense. Hoje, juntamente com o Felipe Gustavo Silva e com a Mariana Costa, vamos apresentar o trabalho intitulado Resiliência Urbana apoiada em tecnologia na gestão e prevenção de desastres. Com a urbanização desenfreada e as crescentes consequências das mudanças climáticas, elas duas criaram inúmeros desafios referentes ao planejamento urbano nas cidades. A fim de lidar com essa questão, o conceito de resiliência tem atraído a atenção de pesquisadores em todo o mundo. Para isso, o entrelaçamento entre resiliência urbana e novas tecnologias de informação são uma alternativa para os desafios enfrentados pelas cidades brasileiras, sendo uma opção real de melhoria da mitigação do efeito de desastres naturais. O objetivo geral do trabalho é investigar como a resiliência urbana pode ser fortalecida na gestão e prevenção de desastres ambientais, com foco no uso do City Information Modeling, o CIM, e outras tecnologias avançadas. Os objetivos específicos são explorar o conceito de resiliência urbana no estado da arte atual, investigar os impactos de desastres e a influência desse conceito, analisar o contexto desses desastres naturais nas cidades de Porto Alegre e Maceió e explorar o uso do CIM e tecnologias de informação como ferramentas de gestão urbana. Para isso, a metodologia adotada nesse estudo combina 3 abordagens complementares. A revisão bibliográfica, que foi realizada para mapear o estado da arte sobre o conceito de resiliência urbana, sobre as tragédias em Porto Alegre e Maceió e os casos de uso do CIM e tecnologias de informação em Helsinki e Veneza, e suas aplicações no contexto de mitigação de desastres naturais. O estudo de caso foi a segunda etapa, Para essa análise foram selecionados essas cidades brasileiras, Porto Alegre com as suas inundações e Maceió, com os refugiados urbanos do caso Braskem. E como contraponto, a gente utiliza, nesse estudo de caso, os casos de Veneza e Helsinki, e o uso dessas tecnologias que já faladas anteriormente. A terceira etapa metodológica, ela consiste na realização de um comparativo entre as práticas de mitigação de riscos adotadas entre essas cidades, a fim de avaliar a eficácia dessas estratégias e identificar boas práticas passíveis de replicação em outros contextos urbanos. E agora eu vou começar a falar sobre o conceito de resiliência urbana rapidamente. No contexto do desenvolvimento sustentável, a proteção dos territórios urbanizados contra desastres naturais, é um dos pontos fundamentais das ações estratégicas promovidas pela Agenda 2030, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. As respostas aos desafios na atualidade, frente a esses desastres naturais, cuja capacidade ela é ampliada, e atribuída pelas ações humanas, elas são inúmeras e distintas. Fatores sociais, econômicos, políticos, elas demandam dos homens desenvolvimento organizacional e científico que dão suporte a esses desafios. Se for realizada a avaliação em nível individual, se adentra-se em um campo igualmente complexo. Para Rossoni, adaptar-se passa a ser uma condição para a sobrevivência. Então, com tudo que anda acontecendo, o termo mais adequado para a questão do momento é, então, resiliência. A compreensão do conceito de resiliência ela se torna cada vez mais discutido e importante na preparação das cidades no tocante a desastres e eventos inesperados. Para Bill Koskan, a compreensão do conceito se torna cada vez mais discutido e importante na preparação das cidades, relacionado a desastres e eventos inesperados, e ao mesmo tempo implica na adaptação e no ajuste às transformações. O que originalmente era associado a problemas causados por mudanças climáticas e na gestão de desastres, ela é ampliado para uma discussão de outros aspectos,
focando principalmente numa perspectiva social e ambiental da melhoria da resiliência das cidades. Somese, ele complementa o pensamento de Buscoscan falando que a resiliência das cidades exige sim um planejamento proativo por meio da implementação das estratégias de adaptação, como desenvolvimento de uma infraestrutura e políticas que abordem esses impactos e consequências de um evento externo. Então, a resiliência urbana também tem um entrelaçamento grande nas determinantes sociais de saúde, né? Essa relação entre resiliência urbana e as DDS, né, determinantes sociais de saúde, ela pode ser vista de maneira clara quando se observa que as desigualdades sociais e econômicas, elas contribuem diretamente para a vulnerabilidade das populações em situações de crise. Em áreas de alta vulnerabilidade social, as condições de moradia precárias, a falta de acesso a serviços de saúde, segregação social e a falta de infraestruturas adequadas tornam essas comunidades mais suscetíveis a desastres naturais, epidemias e outras emergências. A escassez de recursos e oportunidades limita a capacidade de adaptação e recuperação das cidades, ou seja, elas se tornam mais dependentes de assistência externa e mais difíceis de integrar um processo de recuperação e desenvolvimento sustentável. Então, a resiliência urbana pode ser entendida como a capacidade de uma cidade de resistir a desastres, como também a capacidade de criar uma estrutura social, econômica e ambiental mais robusta e adaptativa. Por exemplo, o acesso universal a serviços de saúde, de qualidade, melhoria das condições de habitação e promoção de um ambiente urbano mais saudável e sustentável são fatores que aumentam a resiliência das populações, permitindo que elas respondam de maneira mais eficaz a choques e crises. Tragédias e a resiliência. A cidade de Porto Alegre, localizada às margens da Bacia do Guaíba, e o bairro Mutange, situado próximo à Lagoa do Mandaú, em Maceió, tem enfrentado impactos significativos decorrentes de desastres ambientais nos últimos anos. As enchentes no Rio Grande do Sul, em maio de 24, foram classificadas pelo governo gaúcho como a maior catástrofe climática do estado. No segundo, um colapso da mina de sal-gema, ocorrido em dezembro de 23, provocou o afundamento do solo e a abertura de uma cratera na Lagoa do Mundaú. Esses eventos, intensificados pelas mudanças climáticas, agravados por falhas na gestão pública e por práticas irresponsáveis, evidenciam a fragilidade das infraestruturas urbanas e a necessidade urgente de ações eficazes para mitigar riscos e promover a resiliência dessas áreas. As inundações em Porto Alegre. A cidade de Porto Alegre, ao longo de sua existência, teve uma relação com a bacia do Guaíba marcada por tensões. As recorrentes cheias registradas ao longo da história, e temos notícia desde 1873, evidenciam a vulnerabilidade da região às variações fluviais do sistema hidrográfico do delta do Jacuí. A enchente de 24 revelou essas fragilidades desse sistema e desse sistema de contenção de inundações, gerando prejuízos econômicos e sociais significativos. As chuvas foram contínuas por mais de 10 dias a partir de 27 de abril, sobrecarregando as bacias hidrográficas dos rios Taquari, Caí, Pardo, Jacuí-Sinos e Gravataí. O nível do Guaíba subiu muito rápido, atingindo 5,33 metros no dia 5 de maio, mesmo com a presença do Muro Mauá. A tragédia deixou 85 mortos, segundo o boletim da Defesa Civil, e autoridades contabilizavam feridos, desaparecidos e mais de 200 mil pessoas fora de casa, 153 mil desalojados, 47 mil em abrigos. As chuvas provocaram inundações da maior parte do Rio Grande do Sul e colocaram 390 municípios em estado de emergência. A falta de uma memória,
ativa da enchente de 41 contribuiu para que a manutenção do sistema de proteção contra enchentes fosse negligenciada, através do apagamento da memória, muito comum em eventos traumáticos que recorrem em intervalos muito longos. A pós-memória da enchente de 41, marcada por sensações e emoções transmitidas de forma fragmentada e não por narrativas completas, não foi suficiente para manter o alerta sobre a importância da prevenção e manutenção do sistema de proteção. Na região portuária da capital rio-grandense, os navios pararam de chegar, o que impactou o abastecimento de fertilizantes para a agricultura, fornecimento de gás para Porto Alegre, exportação de produtos químicos da Braskem, de granéis sólidos e líquidos de indústrias locais, tudo paralisado. A empresa Braskem recuperou seu terminal privado e dragou com recursos próprios canais de acesso ao seu terminal. A mesma empresa Braskem, surgida a partir da organização Odebrecht, atualmente controlada pela Novonor, atua também em Maceió, onde o afundamento do solo sobre as minas subterrâneas de Salgema vem ampliando e obrigando o esvaziamento de áreas da capital de Alagoas. A Braskem é a responsável pela exploração dessas minas. Em Maceió, um intenso trabalho foi iniciado para o fechamento e a estabilização das 35 minas na região do Mutange e de Bebedouro. Além de Mutange, os bairros também Bom Pardo, Farol, Gruta de Lourdes, Pinheiro, Bebedouro já citado, Ponta Grossa e Vergel do Lago também viraram verdadeiros bairros fantasmas, onde a desocupação das regiões atingidas pelo afundamento do solo transforma áreas inteiras, impactando economicamente, ambientalmente, socialmente, além de afetar diretamente na mobilidade urbana de quem antes atravessava essas áreas. A Defesa Civil afirma que o afundamento ocorreu em 5 bairros, e o retrato que se vê é de abandono das habitações e esvaziamento dos mesmos. Os moradores, em suas saídas, levaram, além de seus pertences, todo o material das construções que poderia ser reaproveitado: portas, janelas, portões, equipamentos sanitários, telhados, assoalhos, tudo que fosse possível. Dando continuidade no nosso artigo, eu vou apresentar as possibilidades tecnológicas que nós pesquisamos quando se trata de promoção da resiliência das cidades. Então, como possibilidade, nós verificamos que o CIM, que é o City Information Modeling, ele possui uma dinâmica que pode integrar e analisar dados urbanos e permite uma gestão mais eficiente tanto das